Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Olá, minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um grande encontro aqui no Eu Posso Te Ajudar, a voz amiga. Aqui a gente fala de constelação, de vida, de família, de empreendedorismo, de neurociência, de inteligência humana artificial, saúde mental, mas hoje nós vamos falar de vida. Vamos falar de gente. Então, eu resolvi gravar esse vídeo hoje, até porque teve um acontecimento pessoal na minha vida que me fez refletir muitas coisas. Minha tiazinha, que era minha segunda mãe, faleceu. E ela, com 93 anos de idade, deixou um grande legado, uma grande história, uma grande experiência. E aí fez eu recordar muitas coisas na minha vida. Inclusive que ela foi minha segunda mãe, ela que me criou, Madrinha Sônia. E aí fez eu lembrar da minha mãe, Zilá de Oliveira, da minha avó, Amélia, e de várias passagens da vida, né? E aí ela deixou um legado maravilhoso. E que legado a gente vai deixar para os outros? O que a gente vai deixar para quem vem depois da gente? O que você vai deixar para a sua família? O que você vai deixar de legado na vida? Eu, como já estou nessa fase de passagem, então eu estou passando legado, não passagem que eu vou embora. Ainda tem muita lenha para queimar. Mas hoje eu convidei um grande amigo, Eric, que ele teve momentos bons, momentos ruins, passagens boas, ruins, mas a gente tem muita história juntos, muita coisa. E quando a gente diz nesse canal, eu posso te ajudar, é isso. Aqui não é eu que ajudei o Eric, ele também me ajudou muito, houve uma troca. Então, isso a gente precisa também ter na vida, né? A gente pode ajudar, eu acho que a gente não tem que carregar ninguém nos braços, né? Então, já dando os recados, dá o joinha, compartilha esse vídeo. E vamos lá, Eric, quanto tempo, meu amigo? Quanto tempo, Inácio? Satisfação, é um prazer estar com você aqui. Cara, ó, eu só vou dar um toque. Se chorar, vai rolar assim mesmo, tá? Porque esse cara só chora. Bom, vamos lá, Eric. A gente tem. Quanto tempo que você me conhece? Desde 2007, faz 17 anos. 17 anos. 17 É. anos. E, e aí, como é que foram esses 17 anos? Bom, já que a gente vai começar em 2007, essa fase da minha vida eu estava passando uma dificuldade financeira, porque eu estava desempregado, trabalhando durante a noite em balada, fazendo segurança e tal. E através de uma outra pessoa, eu acabei conhecendo o Inácio, onde eu comecei a trabalhar com ele na época da cooperativa, da Senacop, e, e a gente engrenou a nossa amizade aí. Só que antes era só o profissional, porque ele estava precisando de alguém que cuidasse dos filhos dele como segurança, por causa de algumas situações, e eu comecei a trabalhar com ele lá. Eu não estava nem na cooperativa ainda. Só que o Inácio, ele foi e é uma pessoa que sempre me ajudou, como ele ajuda várias pessoas. Ele, eu tive o prazer de conhecer toda a família dele, inclusive a mãezinha, a tia dele, que é falecida hoje, meus sentimentos. Né? Então, e assim, a gente viveu muitos anos juntos, sabe? É onde eu tive o prazer de ter os filhos dele como se fossem meus também, porque eu cuidei deles, né? Então, hoje eles estão tudo crescidos. Só que o Inácio foi uma pessoa que me ajudou muito, muito. Vários atos financeiro, emocional. Como ele falou, sou chorão, eu chorei muito no ombro dele. Ele foi um bom pai para mim e continua sendo, sabe? E na época da cooperativa. E assim, ele é que nem uma fênix, porque ressurge das cinzas, né? Ele montou a cooperativa. Eu não estava no começo da cooperativa, mas eu sei da história, sei como ele fez. Ele se levantou, mas não se levantou sozinho. Se levantou e levantou muita gente junto. Onde eu sei que com muito sucesso essas pessoas estavam tocando a vida delas por causa do Inácio. Assim como foi a minha. A minha vida melhorou de 0 a 100 por causa desse homem aqui. Que não pensa no bem próprio, ele pensa no coletivo. Ele me ajudou muito.
Até uma fase que aí, infelizmente, a cooperativa ela teve fim, e aí eu me ingressei num outro trabalho, só que nesse trabalho eu ganhava bem, e tudo, só que acabei. Posso falar disso? Pode? Pode, está aberto aqui, filho. É, Mas peraí, antes de entrar nesse assunto, vamos ainda na época da cooperativa. aham. Como ele falou, ele ingressou, foi segurança dos meus filhos, porque eu tinha sofrido um sequestro e passei por um momento muito difícil. Mas esse menino aqui, eu posso chamar de menino, né? Até porque eu sou bem mais velho que ele, né? Mas ele foi criado junto com os meus filhos numa época muito difícil. E nessa época difícil, nós passamos por várias situações. Mas eu acho que a situação mais marcante foi que esse menino, ele levava a minha sogra, que estava sofrendo um câncer avassalador, para fazer quimioterapia. Ele levava ela no colo, ele cuidava dela como se fosse a mãe dele. E depois aconteceu isso com a minha mãezinha, e ele teve a mesma postura. Então não fui eu que ajudei ele, foi ele que me ajudou a cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, das pessoas que eu amo. E aí é uma troca, gente. A vida é uma troca. Eu ajudei ele, ele me ajudou, mas esses momentos difíceis, inclusive no último dia da minha mãezinha, ele estava no hospital com ela e eu troquei com o meu filho Vitor. A gente trocou porque ele dormiu lá. Ela teve uma melhora. Ela teve uma melhora que praticamente foi a despedida, mas isso não tem preço, gente. E ele estava lá por livre e espontânea vontade, que ninguém estava obrigando ou pedindo. Então, não é uma relação de dinheiro, não é só porque ele recebia, é porque ele criou um carinho tão grande e, com certeza, a gente criou uma história muito legal. E é uma troca. Eu posso te ajudar isso. Eu ajudei ele me ajudou. E, às vezes, a gente vive momentos tão difíceis, tão diversos, né? E que às vezes a gente não dá valor, às vezes a gente se perde tanto nas coisas tão bestas da vida, né? Mas a vida é isso, gente. Então, Eric, queria te agradecer por tudo que você fez, pela minha mãe, por meus filhos, pela minha sogra, e foi importantíssimo tudo isso. E não importa as cagadas que ele fez, que ele vai contar um pouco, né? O que importa é esses momentos que a vida deixou e que isso não tem preço, gente. E quando eu estava lá no enterro da minha tia essa semana, eu lembrei de tudo isso, lembrei do momento que a gente fez a cerimônia lá no crematório, lembrei daquele velório lotado de gente. Nunca vi um velório tão cheio, com tantas coroas. Mas o que mais marcou para mim naquele momento foi as pessoas que passavam por mim, que nem me conheciam, mas que conheciam minha mãe, e falava para mim que a sua mãe mudou a minha vida. A sua mãe foi muito importante para mim. E você é importante na vida das pessoas, o que você vai deixar? Que exemplo você vai deixar? Então, isso que eu estou fazendo aqui, eu posso te ajudar, com certeza em memória da minha mãe, que ajudou muita gente. E nós temos aqui. A minha mãe tratava esse filho da mãe como filho também, né? Porque ele era realmente, era não, ele é até hoje uma pessoa fantástica, uma pessoa carismática e que me ajudou muito. Muito, 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 muito. Então, não é uma via de uma mão só, é de duas, porque uma coisa eu aprendi também que a gente tem que. A gente aprende, né? Dar com a direita e não olha com a esquerda e vice-versa, mas eu acho que ajudar as pessoas fez parte desse legado que a minha mãe deixou. Então, agora você pode continuar a sua história, meu amigo. Bom, como o Miguel estava falando, eu entrei para a família dele por osmose. Acabei. Eles são minha família. O Inácio, como eu falei, um bom pai para mim. Asilar é uma lembrança que me dói. Ele já fala de chorar, já tenho vontade de chorar. Porque no último dia que eu estava no hospital, ela acordou e conversou comigo. Normal, ela não estava conhecendo ninguém.
Nesse dia ela conversou comigo, eu liguei pro Inácio todo feliz, falei, Inácio, sua mãe melhorou, vem pra cá. E aí ele foi no Victor, e assim que eu saí de lá e eu fui jantar, o Inácio me veio com a notícia que ela tinha partido. Como ele falou, eu nunca vi tanta gente, tanto carro no enterro de uma pessoa, e isso assim, é gratidão que as pessoas têm por ela, porque ela, do mesmo jeito que ele falou, que é o jeito dele, é o jeito dela, de ajudar, carinhosa, solidária. Então, lembrando também da pessoa maravilhosa que ela foi na minha vida. Depois disso tudo, que acabou a cooperativa, aconteceram todas essas coisas, eu parti para um lado, o Inácio partiu para outro, só que a gente sempre continuou a amizade, sempre continuou se falando, e eu estava bem na vida, estava bem, conheci, eu estava trabalhando para uma empresa onde estava ganhando bem e tal, me casei, só que aí é aquele negócio, eu estava financeiramente bem, mas por dentro não estava legal, estava depressivo, tinha briga com a mulher, e acabei me descontando essa falta de. Eu não sei se é porque eu me afastei da minha família, eu não sei. Eu sei que eu acabei descontando isso nas drogas. Bebida e outro tipo de droga. E aí, quando eu fui ver, eu estava envolvido no crack. Meio crack desde 2011 até um tempo atrás. Acabei com a minha vida. Fiquei praticamente 12 anos aí envolvido no crack. A degradação humana que vocês imaginarem que a pessoa pode passar, eu passei. Cheguei a comer comida no lixo, ficava em lugares lá de viaduto. O Inácio, sabendo disso, me resgatou. Como um pai, como um amigo que ele é, ele não virou as costas para mim. Nunca. Então, eu sei que tudo que ele faz é verdadeiro e sincero. Ele pode não conhecer vocês, ele pode não... mas eu sei que se ele puder ajudar, ele vai ajudar. Assim como ele me ajuda até hoje. Até hoje. Estou com quase 50 anos e ele continua me ajudando. Então, essa pessoa que está aqui do meu lado, eu não tenho só gratidão, eu devo a ele a minha vida. Eu estou falando é forte porque é verdade. Então, é isso. Não deve a vida, não, Eric, porque ele fez bastante coisa boa e ele ainda está passando por essa dificuldade e fica a dica aí que a gente está fazendo um projeto, os Depressivos na Mãos, que é para ajudar as pessoas que passam por momentos difíceis. Todo mundo tem a oportunidade e tem, com certeza, a possibilidade de dar a volta por cima. É muito difícil para quem chega no lugar que ele chegou. É muito complicado. Mas nesse resgate, nesse reencontro, eu convidei ele para a festa dos meus filhos esse ano, em fevereiro. Meus filhos não sabiam que ele ia passar por lá. E com certeza foi um dos momentos mais emocionantes das nossas vidas. Foi um reencontro de pessoas, de almas e de histórias maravilhosas. Então, não é porque as pessoas se envolvem com droga, ou não é que as pessoas têm problemas, ou têm depressão, ou passam por dificuldade. E todo mundo passa por dificuldade, eu também passo por dificuldade. Mas é a forma com que a gente trabalha isso num coletivo. Uma coisa que eu aprendi na vida é que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Então, a gente está aqui, eu, o Eric, passando um pouco da nossa história, e que é real, isso aqui não é YouTube, não é vídeo, não é novela, é vida real. E qual será o final dessa história? Que seja um final feliz, que ele consiga se livrar definitivamente, porque quando ele fala que ele está curado, ele não está curado, isso é um processo. Ele está a caminho, é um dia de cada vez. E nós estamos aqui para realmente dar apoio a todos que precisam de ajuda. E, de repente, a história dele possa mudar a vida de vocês, possa fazer que você tome uma atitude, que você venha para junto desse projeto. E eu acho que eu não estou aqui para contar ou para me engrandecer
porque eu não fiz nada por ele, eu simplesmente troquei aquilo que ele fez por mim. E a vida é assim, é uma troca. E aí, cara, o que você dá valor na sua vida hoje? Para os amigos, é para as pessoas estranhas? Aí você, sei lá, tem dificuldades, às vezes o mundo parece que vai acabar, aí você pensa em se matar. Só que você não pode esquecer que você tem muita gente que gosta de vocês, né? O Eric tem uma mãe maravilhosa, que passou um perrengue fantástico. Se não fosse por ela também, meu Deus. E que ela veio me pedir ajuda. Gente, humildemente veio me pedir ajuda. Que ela não tinha, não sabia mais por onde ir. E aí o que eu ia fazer? Puxar os cabelos dele? Não dá, porque ele não tem cabelo, né? Puxar a orelha dele também não dá. Mas o que eu pude fazer e que eu estou tentando fazer é mostrar que ele é bem querido aqui fora, ele merece ser feliz e ele vai dar a volta por cima. Pode ser daqui um ano, daqui dois, mas a gente vai estar sempre do lado. Uma coisa importante é que a gente não pode abandonar as pessoas e falar, olha, você é culpado de tudo. Não esqueça que quando você aponta um dedo para alguém, você tem três aqui apontando para você. Então, a vida é um sopro, gente. Minha tiazinha faleceu com 93 anos, deixou um exemplo, minha mãe um exemplo. E para encerrar a nossa história aqui, desta primeira fase, nós vamos contar muita história. A mãe da Mara, minha primeira esposa, ela teve um processo bem difícil, né? Muito mais longo que o da minha mãe. O da minha mãe foi difícil, mas foi curto. E a minha mãe falou uma coisa na sacada do meu prédio, nos últimos dias dela, eu não dormia. Eu ficava com ela porque ela não conseguia respirar, com problema de câncer no pulmão e nunca fumou. Imagine vocês que fumam, né? Fica a dica. A mãe da Mara tinha problemas sérios, foi no peito e foi indo para tudo quanto é canto, mas foi longa essa história. Foram quase 3 anos de muito sofrimento. E ela foi encolhendo, né, Eric? Ela foi ficando pequena. O apelido dela era Pequena, e ela ficou minúscula. Mas esse menino carregava ela no colo, levava ela para fazer quimioterapia e cuidava dela como se fosse a mãe dele. E aí? Quem que ajudou quem? É uma troca, gente. Então é isso aí, Eric. Deixa mais um recado final da Pequena. A Pequena também foi um anjo na minha vida também. Cheguei a morar no mesmo quintal dela, porque eu me mudei lá para a Moca e acabei em São Luís de Moca. E aí, quando aconteceu isso com ela falava assim, meu filho, eu quero ir no banheiro. E o quarto dela ficava ali em cima, no andar de cima. Ou senão ela ficava deitada lá embaixo, que tinha uma maca, mas quando ela queria ir no quarto dela, eu levava ela no colo. O hospital também foi muito dolorido ver o final dela, sabe? Mas Deus sabe do meu coração e sabe que eu fiz de tudo para tentar confortar um pouco o que a gente tenta fazer aqui, mas é só Deus que sabe. Mas eu tentei ao máximo dar o meu melhor para ela, como o Renato falou, como se fosse a minha mãe. Porque essa família me acolheu como se fosse o filho. Então, nada mais justo do que eu dar todo o meu carinho e tudo que eu puder fazer para poder ajudar, entendeu? Mas foram ótimas pessoas que passaram na minha vida. Só tenho lembrança boa da Zilar, da Pequena, uma parte de mim que eu espero encontrar quando eu for partir daqui. É isso aí, gente. Então, esse bate-papo a gente vai dar continuidade, porque a gente está começando um processo hoje. E até o processo da gente colocar para fora tudo isso é para a gente mostrar que existe um reconhecimento mútuo aqui. Não é o Inácio que ajudou o Eric, é o Eric que ajudou o Inácio, os dois se ajudaram. Mas e aí? O que você faz pelos outros? Só critica, só reclama? Ou você chega em casa só reclama da vida, porque está frio, porque está calor, tá... Gente, a vida não é isso. O que a gente leva dessa vida é o que a gente faz pelas pessoas, pelos amigos, pela família. Começa pelos pais. Honrar pai e mãe é fundamental. Bom, gente, espero que a gente tenha passado um recado bacana. Se você quiser, pode compartilhar esse vídeo com quantas pessoas. Se você conhece alguém que esteja passando a mesma situação que o Eric está passando com as drogas,
de repente uma palavra serve de acalanto. E estamos juntos. Bora lá. Vida que segue. Voz amiga, eu posso te ajudar. Valeu. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.